E aí, gente, beleza? Hoje vamos para mais uma aula e o tema principal hoje é a teoria geral das penas. E dentro desse tema falaremos sobre finalidade das penas. Vamos primeiro, gente, conceituar o que vem ser, sanção penal. Sanção penal é a resposta dada pelo Estado através do seu poder-dever de punir o agente que, após ocorrido o devido processo legal, foi considerado responsável pela prática de um crime ou uma contravenção penal, tá certo? Então isso é sanção penal conforme a dogmática jurídica. Olha só, a sanção penal ela é constituída de duas espécies, a saber, penas e medidas de segurança, tá certo? Então, duas espécies, sanção penal constituída sobre duas espécies, penas e medidas de segurança. Pena é uma espécie de sanção penal em que é imposta uma privação ou restrição de bens jurídicos fundamentada na lei ao responsável pela prática de uma infração penal, tá certo? O doutrinador, gente, Sebastian Soler, ele conceitua a pena como da seguinte forma, olha só. Pena é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, tá certo? Através da ação penal ao autor de uma infração penal como retribuição, tá? De seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos. Esta é a citação de um doutrinador, Sebastian Soler. Continuando aqui, em busca de demonstrar então a finalidade das penas, gente, a doutrina ela apresenta-nos três teorias que passaremos a discuti-las aqui de forma bem resumida, Olha só. Primeira teoria então. As teorias das penas, ela vem fundamentar então a aplicabilidade desta pena. Olha só, a primeira é a teoria absoluta ou da retribuição. O que vem ser então essa teoria absoluta ou da retribuição? Esta teoria tem unicamente a finalidade de aplicar a punição ao autor da infração penal para retribuir-lhe o mal causado pela sua conduta injusta. Beleza? A finalidade, então, gente, estrita da teoria absoluta é a aplicação da pena, tá certo? E com isso, retribuir ao criminoso o mal que ele causou, não se preocupando, tá? Essa teoria não se preocupando com ressocialização do sujeito do delito, e sim com a aplicação da punição como compensação do mal injusto provocado pelo criminoso. Neste sentido, gente, o autor Klaus Roxin assevera em sua obra o seguinte, olha só, vale a pena citar aqui, a teoria da retribuição não encontra sentido da pena na perspectiva de algum fim socialmente útil, beleza? Não tem essa perspectiva, senão em que, mediante a imposição de um mal merecidamente, se retribui, equilibra e expia a culpabilidade do autor pelo fato cometido, tá certo? Se fala aqui, gente, de uma teoria absoluta porque ela tem o fim, tá? O fim dessa teoria da pena é independente, desvinculado de seu efeito social. Aqui palavras, de Roxin. Também vale salientar aqui e citar o grande filósofo Immanuel Kant, corroborando essa teoria e admitindo, gente, o seguinte, que a retribuição ao mal causado como uma questão de ordem ética, tá? E com fundamento no valor moral,
ele escreve o seguinte, ó, Kant, ele escreve que mesmo se uma sociedade se desfizer, olha que interessante, ele fala, mesmo que uma sociedade se desfizer, o último assassino preso, tá, deveria ser morto antes da falência desta sociedade, com a finalidade de que cada criminoso sofresse a pena do crime praticado por ele, para que essa sociedade não seja considerada violadora da justiça pública. Estamos falando de Kant, lá atrás, que era um outro ordenamento jurídico, e ele expõe esse pensamento. Olha só, gente, Kant, como um dos defensores da teoria absoluta da pena, entende, tá, a necessidade de aplicação sob a ótica dos valores éticos e morais da lei penal, que foi violado pelo sujeito do delito, tá certo, gente? Para esse filósofo, para o filósofo Hegel, a justificação da aplicação da pena encontra-se na necessidade de restabelecer a ordem jurídica, aplicando-se um mal, ou seja, a pena, com o objetivo de restaurar a norma penal infringida, tá, gente? Essas palavras de Hegel. Podemos citar a célebre frase do filósofo retrocitado, dizendo o seguinte, ó, a pena é a negação da negação do direito, tá certo? Isso, então, são os fundamentos da primeira, teoria absoluta ou da retribuição. A segunda é a teoria relativa ou da prevenção, gente, segunda teoria. Essa teoria tem a finalidade de prevenir a prática de novos delitos sob os aspectos da prevenção geral e prevenção especial. Aí você vem e pergunta, professor, mas o que vem ser, essa prevenção geral e essa prevenção especial? Vamos falar então rapidamente de cada uma. Olha só, a prevenção geral apresenta-se sob dois aspectos, quais sejam prevenção geral negativa e prevenção geral positiva, beleza? Na prevenção geral negativa, busca-se intimidar os sujeitos no âmbito social para que eles vejam a aplicação da pena e sejam desestimulados a delinquir, certo? Este aspecto geral negativo, gente, visa, tá? Esse aspecto geral negativo, ele visa influenciar no estado psicológico do sujeito, tá certo? Inserindo um sentimento intimidativo, tá? Inserindo esse sentimento intimidativo para que, se porventura esse camarada pensa em delinquir, tá? A ciência da efetiva aplicação da pena sirva para esse camarada para desencorajá-lo, tá, a prática desse crime, tá certo? E agora, já na prevenção geral positiva, busca-se demonstrar a existência, a vigência e a reafirmação do direito penal no âmbito social. Objetivas aqui, gente, ó, neste caso, com a aplicação da pena, tá? Objetivas com essa aplicação da pena, demonstrar a eficiência do direito penal na sociedade, beleza? Agora, olha só, gente, vamos falar da prevenção especial, tá certo? Olha só, a prevenção, falamos prevenção geral, prevenção especial agora. A prevenção especial também apresenta-se sob dois aspectos, que são a prevenção especial negativa, tá? E a prevenção especial positiva. Tranquilo? Vai guardando esses nomes aí, vai anotando que isso é interessante, despenca em concurso público, em provas da OAB, tá certo? Vamos lá.
A prevenção especial negativa tem o objetivo de intimidar o sujeito ativo do crime, retirando-o do convívio social através da segregação, quando necessário, para que ele não volte, tá, a cometer infrações penais, tá certo? Já na prevenção especial positiva, objetiva-se com a aplicação da pena a ressocialização do condenado, beleza? Objetiva-se a ressocialização do condenado, tá? Readaptando-o para o convívio no meio social, após o cumprimento de sua pena, tá certo? Neste aspecto, gente, olha só, o objetivo principal da pena é prevenir através da ressocialização do condenado com fulcro na sua readaptação para que ele volte a conviver em sociedade, legal? Obedecendo às regras legais e sociais no meio em que vive. Tranquilo? E a terceira teoria, falamos que temos três. A terceira teoria da pena é a teoria mista, eclética ou unificadora. Em que consiste essa teoria? Olha só, gente. Consiste na junção das duas teorias acima expostas. Beleza? Assim, gente, olha só. Esta teoria, ela tem o objetivo de aplicar a pena para retribuir o mal causado, desestimulando a prática de crimes, mostrando à sociedade a eficácia do direito penal, segregando o criminoso, tá certo? Quando necessário, para quê, gente? Para que ele não torne a delinquir, certo? E ressocializando-o para que ele retorne ao convívio social, tá certo? Após o cumprimento da pena, tá? A ele aplicada. Tá vendo? Então essa teoria é a junção das duas teorias, tá certo? Essa terceira teoria. Aí você me pergunta, gente, professor, qual das três teorias é adotado pelo sistema penal brasileiro, né? Bom, senhores, a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, tá? Conforme consubstanciado no artigo 59, caput, é a teoria mista, ou eclética, ou unificadora. Guardem isso, beleza? Teoria mista, eclética ou unificadora. Quando neste artigo está o fundamento legal, neste artigo, em sua parte final, ele traz de forma expressa que o juiz, no ato da aplicação da pena, deverá buscar, nesta aplicação, uma medida que seja realmente necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tá certo? Do esforço, gente, nota-se a presença da teoria absoluta, né? Da teoria absoluta e da teoria relativa nas palavras do artigo supracitado. Tranquilidade? É isso aí. E, gente, olha só, acerca da teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro, preleciona com muita precisão, tá? O grande autor René Ariel Dotti, da seguinte forma, gente, olha só, ele fala o seguinte, ó, no mesmo texto regulador da aplicação concreta da pena, tá? Palavras do doutrinador, se declara que o juiz estabelecerá a medida penal conforme seja necessário e suficiente, tá? Em tais vocábulos, entronizados, um dos trechos mais relevantes do sistema positivo se encontram reafirmadas as exigências de retribuição, ó, que responde à culpa concreta, e da proporcionalidade, que qualifica e quantifica a resposta, e da prevenção geral e especial, tá certo?
palavras do doutrinador René Ariel Dott. Gente, o que acontece aqui? Olha só, o direito penal brasileiro, quanto à aplicação da pena, ele é voltado para o caráter de retribuição ao mal causado pelo sujeito criminoso e adicionado, tá, a este caráter retributivo, o caráter preventivo, no sentido de evitar a prática de novos crimes, tá certo? E ressocializar este criminoso para reinseri-lo na sociedade, tá bom? Esta é o objetivo da pena no Brasil. Gente, vale salientar que alguns segmentos sociais e intelectuais existentes na sociedade odierna, gente, andam esquecendo-se do caráter retributivo da pena. Eles estão se esquecendo desse caráter retributivo, estando voltados somente ao caráter preventivo, o que gera com isso uma inversão de valores, tá certo, gente? Se você pensa só na ressocialização, mas não pensa na retribuição, você está trazendo aí uma inversão de valores e um sentimento de injustiça e impunidade pelos cidadãos que assistem à aplicação da lei penal e por outros que são vítimas de criminosos no dia a dia em sociedade. Tá certo, gente? Não podemos esquecer isso, tá? Então, esses segmentos intelectuais, eles têm que lembrar dessas teorias. Portanto, mais uma vez, reiteramos, tá, senhores, que a pena possui conjuntamente dois caráteres: o retributivo, que se perfaz com a compensação do mal causado, e o preventivo, que é um inibidor, tá certo, de reiterações criminosas e ressocializador do condenado. Para com essa finalidade, tá certo, gente, buscar-se a eficácia e o reconhecimento por parte da sociedade, tá, da aplicação da pena, da justiça, de forma proporcional e eficiente pelo direito penal, tá certo, gente? Então, temos que estar focado. Senhores, o sistema penal brasileiro, o objetivo da pena não é somente reintegrar, ressocializar, não. Nós temos que lembrar que o agente, ele cometeu um crime, ele praticou um crime, um injusto, e ele tem que pagar por esse injusto, tá certo? Então, o caráter retributivo é que ele vai pagar por esse injusto cometido. Porém, junto com esse pagamento, também tem o caráter preventivo, que vai ressocializá-lo, tá? Readaptá-lo para ele retornar dentro das possibilidades e dentro da readaptação dele, da ressocialização dele, da vontade dele também e dos políticas públicas criminais do Estado, isto tentar ressocializá-lo para trazê-lo novamente à sociedade. Tá certo, gente? Então lembre-se, a teoria mista ou eclética, tá certo? É adotada pelo Código Penal brasileiro, tá certo? Aspecto retributivo da pena e aspecto preventivo. É uma junção, tá certo? Valeu, gente, aguardo vocês na próxima aula e quero falar também, novamente, aqui, ó, o capítulo de pena da nossa obra aqui, ó, Direito Penal, parte geral, está bem completinho, bem explicado, tá? Com vários exemplos, então vale a pena consultar a nossa obra. Quem não tiver, pode adquirir, pode ligar pra gente, entre em contato conosco via Instagram, pelo direct, tá bom, gente? Via Instagram, tá? Luciano Félix _jurista. Pode entrar em contato conosco em qualquer lugar do Brasil, a gente manda este livro, envia esse livro, tá certo? Só entrar em contato conosco, tá? E também, tá? Pode entrar em contato com a editora Lumen Juris, que ela também, né, que lançou esse livro, então ela também, você pode comprar direto com a editora também. Mas estamos à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Valeu, gente! Até a próxima aula!